Bom, hoje estamos aí produzindo o áudio inicial da 6ª semana do Clube do Nepô, Campeonato Cognitivo, Iniciantes, e o tema da semana é governança digital. O que é a governança digital? A gente viu Revolução Cognitiva. Então, o que eu queria colocar? Queria colocar o seguinte: nós temos uma visão, né? Uma visão de maneira geral, todo mundo, de uma onipotência em relação aos fatos, às situações, ao mundo. Na nossa onipotência, nós acreditamos que o ser humano controla tudo e que as organizações, né, são poderosas ao ponto de determinar como é que as coisas vão ser feitas na sociedade. As pessoas acreditam que tudo que acontece na sociedade é fruto de projetos humanos, e esses projetos humanos, tudo é explicado através de projetos humanos. Ah, tal coisa aconteceu, isso aí faz parte aí da estrutura aí da sociedade, isso é o interesse de fulano, é o interesse de Beltrano, isso é aquilo. Ou seja, as organizações, elas são poderosas ao ponto de poder determinar tudo o que acontece na sociedade. Aí no primeiro momento, alguém pode chegar e dizer, olha só, mas existe a ecologia. Então, o agronegócio, por exemplo, ele é, de certa forma, dependente da ecologia. Pode chover, pode gear, pode nevar, pode ter um furacão, né? Pode ter um aumento de calor repentino, um aumento de frio repentino, né? Você pode ter um tsunami, você pode ter um meteoro, você pode ter erupção de um vulcão, você pode ter um terremoto, você pode ter uma inundação. Então aí o cara fala, realmente a gente está exagerando nisso. Muitas vezes a gente é sujeito a uma ecologia. E a partir daí você vai trabalhar com a ideia da impotência em relação a fenômenos aos quais a gente não tem controle. E que a gente tem que simplesmente, né, ou tentar prever e poder evitar os danos, né? Como é o caso no Japão, que eles fazem os projetos das casas todas já imaginando terremotos de um determinado tamanho, porque eles sabem onde é que eles moram, né? Para evitar que as pessoas tenham esses danos. Então a primeira coisa que as pessoas admitem, né, dentro dessa nossa onipotência, é que realmente, então nós temos aí que respeitar a ecologia. E aí então, beleza, isso aí é uma coisa que é aceita, né? É exatamente isso que eu acho quando a gente entra na praia, chega na praia para pegar onda e o mar está muito alto, e você fala, não, nesse mar aí eu não me garanto, eu não vou entrar, né? Pelo tamanho das ondas, pela forma, eu não vou entrar, eu não me garanto, porque o risco que eu tenho é muito grande, então não vou. E aí você então espera um mar melhor para você poder entrar. Bom, então isso é uma coisa. A segunda coisa, que é a coisa mais sofisticada, é a questão da tecnoecologia, que também, pelas discussões que a gente vem tendo, não vai ser difícil a gente concordar e dizer que tem uma certa lógica. O que acontece? A gente viu que nós somos uma tecnoespécie. A tecnoespécie, ela tem um agente, existe um agente que não é visível, né? Mas como a gente acha que é uma espécie natural e que a gente é condicionado apenas pela ecologia, a gente ignora um outro agente importante para o ser humano, que os outros animais não têm, que é a tecnoecologia.
Então, já dei esse exemplo, vou dar de novo. Você tem uma cidade e você duas cidades separadas por um rio e você consegue juntar e para você visitar uma pessoa ou outra na cidade, você tem que ir até um determinado lugar que o rio fica mais raso para atravessar aquele rio, né, de balsa, onde é permitido atravessar o rio. Então, a relação entre aquelas duas cidades, né, a tecnoecologia daquelas duas cidades é determinada pela dificuldade de você poder visitar. Então aquilo ali tem uma cultura, tem todo um desenvolvimento daquelas duas cidades a partir dessa realidade da dificuldade das pessoas se visitarem. Em todos os sentidos, né? Troca, negócio, relacionamentos pessoais, relacionamentos afetivos, tudo é condicionado pela tecnoecologia, né? Aí você vai dizer, não, mas é condicionado pela ecologia. É condicionado, claro, o rio está ali, é ecologia, né? Mas como você pode, e o ser humano pode, desenvolver uma ponte, no momento que ele desenvolve uma ponte entre as duas cidades, ele está alterando os limites ecológicos, os limites naturais, né? Através de uma tecnologia que faz uma modificação no que eu vou chamar de tecnoecologia. Então aquele ambiente é alterado e cria-se uma ponte e a partir daí você muda, né, profundamente a vida das pessoas que moram nas duas cidades. Você vai definir a vida das duas cidades antes e depois da ponte, porque a partir dali você consegue, você abre uma possibilidade que antes era impossível você abrir. Então você vai dizer, olha, essas duas cidades, né, a tecnoecologia dessas duas cidades, ela foi alterada, né? Por quê? Porque antes tinha um limite, né, ecológico, um limite natural, que foi superado com uma tecnologia. Então, no momento que eu altero, que eu introduzo essa tecnologia nessas duas cidades, eu mudo completamente a história daquelas duas cidades, né? Até que a ponte continue funcionando e existindo, eu mudo completamente a história das duas cidades. E alterei a partir daí a tecnoecologia. E se alguém for contar a história daquelas duas cidades, vai ser impossível você contar a história das duas cidades sem falar na mudança tecnoecológica que aconteceu, que eu construí a ponte. As cidades tinham uma vida X antes da ponte e uma vida Y depois da ponte. Tem lógica isso? Né? Então você vai dizer o seguinte, opa, então, quando a gente vai falar na história humana, a gente não pode ignorar, né, possibilidades que existem das mudanças tecnoecológicas. Porque você altera um determinado ambiente, altera a ecologia, e a partir do momento que você altera esse ambiente e essa tecnoecologia, você cria uma nova possibilidade que não existia e a mudança passa a acontecer. Então preste atenção como é que a gente está colocando. A gente está colocando que a tecnoecologia, ela é uma realidade. Então ela não pode ser ignorada quando a gente vai pensar em história, quando a gente vai pensar em futuro. Porque se eu vou pensar em futuro, que é o caso aqui da projeção que a gente está fazendo, eu tenho que analisar quais são as tecnologias que estão chegando, que podem alterar o futuro, né? E que podem mudar a tecnoecologia. Beleza. Então eu acho que aí a gente tem um consenso, porque existe uma lógica simples para a gente aceitar essa maneira de pensar. Bom, a partir daí a gente vai entrar num outro detalhe. Quando a gente vai falar da tecnoecologia, a gente vai dizer, bom, então a gente tem que dar uma classificada nas tecnologias para a gente poder identificar quais são as tecnologias que alteram mais ou menos, né, o tecnoambiente. Quais são as tecnologias que têm um poder de alterar mais o tecnoambiente? E aí a gente vai chegar nas tecnologias cognitivas. Quando você
estabelece na sociedade, né? Você cria na sociedade organizações, estruturas sociais, políticas e econômicas, você está trabalhando dentro de um tecnoambiente. Quando você introduz uma tecnologia que altera a forma que o cérebro trabalha, que a gente já viu isso, que é um capacete novo, em que eu permito que haja uma alteração na forma de comunicação, seja ela qual for, você está diante aí de uma mudança significativa no tecnoambiente. Aí você vai dividir em dois pedaços. Uma mudança em que você concentra a informação, que é quando você introduz tecnologias cognitivas que concentram, como é o caso do rádio e da televisão, ou você tem tecnologias que descentralizam, dão poder de mídia, baixam o custo, né, da circulação de ideias, que é o caso do papel impresso e é o caso da internet. Então você dá poder de mídia, então você faz uma alteração no tecnoambiente, um tipo de alteração no tecnoambiente diferente da hora que você introduz a ponte. Então nesse momento você está fazendo uma alteração na tecnoecologia, numa coisa profunda, que é a forma que as pessoas se relacionam, se expressam, em que as ideias são controladas, que as ideias são descontroladas, a forma que as pessoas podem conversar, as formas que as pessoas não podem conversar. E a partir daí, nós começamos a entrar num processo que eu vou dizer que existe embaixo dessa tecnoecologia. Então, preste atenção, existe uma ecologia, existe uma tecnoecologia, e quando há uma alteração na tecnoecologia, em que você tem mudanças, né? Em que você tem mudanças no ambiente cognitivo em que você introduz essas novas tecnologias, você tem uma camada embaixo que eu vou chamar de governança da espécie. Ou seja, a governança da espécie, ela é, antes de tudo, condicionada pelas tecnologias cognitivas que você tem para você poder trabalhar. Então, independente das organizações, as organizações, da mesma maneira que elas são impotentes em relação à ecologia e à tecnoecologia, porque são mudanças que acontecem, potencialidades que acontecem, quando você tem uma nova tecnologia cognitiva, você tem a possibilidade de criar uma nova governança da espécie. Ou seja, a espécie, ela trabalha numa governança que depende do ambiente de comunicação que você tem. No momento que você muda o ambiente de comunicação, que você tem novas possibilidades para fazer esse ambiente de comunicação, essa governança que tinha os seus limites em função da tecnologia passada, você expande esses limites, porque você não tinha aquilo que você tinha, que você podia. Isso acontece. Quando você bota o rádio e a televisão, você cria a possibilidade de uma centralização e de uma doutrinação de massa, como foi o caso aí no século passado, que você tem movimentos, por exemplo, o nazismo só é explicado com a chegada do rádio. Sem o rádio, a gente não poderia pensar no nazismo. Né? A força que houve do nazismo tem a ver também com a novidade do rádio. Hitler, por exemplo, estimulou a distribuição de rádio a baixo custo para as pessoas poderem escutar ele. E ele era um bom orador e ele convenceu as pessoas das suas teses. Né? Então isso aí é a exploração da potencialização de uma determinada mídia. Bom, então o que acontece? Aí você vai criar uma governança da espécie, você vai estabelecer uma governança da espécie, e essa governança da espécie, preste atenção, ela independe das organizações para ela poder se disseminar. Agora, não é que as organizações não vão se relacionar com elas, mas elas vão ser necessariamente obrigadas a se relacionar com elas. E elas não têm a opção de não querer se relacionar com essa nova governança. Por que elas não têm essa opção? Porque está acima, né, da sua possibilidade de interferência quando você, por exemplo, coloca uma mídia como a internet e você tem, de repente, em menos de 10 anos, 2 bilhões de pessoas usando. Isso vai condicionar a sociedade de uma determinada maneira, vai criar um modelo de governança
com o qual as pessoas vão ter que lidar, inapelavelmente, mesmo que elas não queiram, porque as coisas vão começar, fenômenos novos vão começar a acontecer em função do potencial que as pessoas passam a ter na tecnologia, e isso é muito importante. Não é a tecnologia que faz as alterações, ela permite que você tenha, né, novas possibilidades na sociedade, e é em cima dessas novas possibilidades que os empreendedores, os líderes, os revolucionários, os pensadores, os filósofos vão começar a atuar e vão começar a usar para fazer mudanças, né? Essa governança da espécie, como a gente viu no passado, nós temos 3 possibilidades no passado de governança da espécie. Nós temos a oral, a escrita e a digital. E tem uma relação em relação a essa governança da espécie, que é o seguinte: quanto mais gente a gente tem no planeta, mais essa governança da espécie ela vai se sofisticando. Porque uma coisa é você lidar com a governança da espécie com um determinado tamanho de população e de cidades, e a outra é lidar com uma outra possibilidade de complexidade demográfica. Então, a partir daí, a gente começa a desenvolver governanças da espécie mais sofisticadas. Então, a gente está saindo de uma governança da espécie, passou pela oral e passou pela escrita, que são muito verticalizadas, e estamos indo hoje para a governança digital. A governança digital é a terceira governança da espécie que a gente tem, em que a gente vai introduzir na sociedade, né, a partir da nova mídia, um novo modelo de solução de problemas usando as plataformas digitais colaborativas. Aí você vai me perguntar, pô, tudo bem, até aqui tem lógica, mas me dá um exemplo aí de governança digital para eu poder entender. Vamos pegar o caso aí do Mercado Livre. Você vê que o Mercado Livre é um modelo de governança, é um modelo de solução de problema que só existe a partir da chegada da internet. É a mesma coisa daquela ponte, antes da ponte e depois da ponte. Então, a internet, o que acontece? A internet ela permite, através da colaboração de massa, que é uma característica, né, da possibilidade que a internet traz, e da comunicação matemática, que é a construção de algoritmos, ela permite a gente simular um formigueiro. Ou seja, as formigas deixam rastros, deixam cheiro, e a gente passa então a resolver o problema deixando o cheiro. Então o que acontece? No Mercado Livre, eu não tinha a possibilidade de fazer o que eu estou fazendo hoje, que é deixar que pessoas vendam para desconhecidos vendendo para desconhecidos. Eu precisava de um regulador para fazer isso, um cartório que carimbava quem era honesto ou não, o nada consta. Eu precisava de alguém para dizer, não, esse cara aqui é honesto, esse aqui tem nada consta, esse não tem. Então você vê que a gente tinha uma necessidade de ter um líder alfa, de ter uma pessoa bem marcada, para poder dizer que aquele processo ali era validado, que aquela pessoa tinha, você podia confiar naquela pessoa, que aquela pessoa tinha uma reputação, que alguém atribuía àquela pessoa a reputação. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você vai construir um modelo em que as pessoas vão deixar a estrelinha, né? E a ferramenta, a plataforma, vai poder publicar a quantidade de operações que uma determinada pessoa fez ao longo do seu tempo, né, naquela plataforma, como se fosse aquela coisa que acontece nos cheques que você diz, fulano é meu cliente há tanto tempo, assim, assim, assim e tal. Então, a partir disso, o que a gente vai construir? A gente vai construir uma nova perspectiva em termos... A gente vai construir uma nova perspectiva em termos de governança. Porque no momento que eu introduzo a governança digital do Mercado Livre, eu estou criando uma coisa que não tem similar no passado. É uma forma de solucionar problemas, é uma forma de resolver um determinado problema complexo, difícil, de uma maneira sofisticada, que é simples para a gente, né? Mas que demorou muito tempo para a gente poder fazer. Então, naquele momento, aquela governança que se estabelece, aquela governança que a gente estabelece dentro do Mercado Livre,
é uma governança que não tem, eu não posso chamar essa governança igual a uma governança de um submarino, por exemplo, em que as pessoas vendem um fornecedor, um representante do comércio eletrônico, um site de comércio eletrônico, vende coisas. É diferente. E aí você vai começar a ver que tudo que está bombando na internet, o aluguel de apartamento de usuário para usuário, você pegar táxi, você comprar livros em sebo, todas as possibilidades de mudança que a gente está vivendo, elas são possíveis em função dessas novas tecnologias e da nova governança da espécie digital, que ela introduz uma nova modalidade de resolução de problemas que a gente não tinha antes. Então, quando a gente diz que a gente precisa implantar a governança digital na sociedade, nos setores, o que a gente está falando é implantar, né, novas tecnologias para solucionar problemas complexos. E essas tecnologias que vão solucionar problemas complexos, elas não têm similaridade no passado. Promovem mudanças culturais profundas, porque a gente tem um modelo de solução de problemas verticalizado, que precisa de um líder alfa, de um cartório, de um gerente, de um professor, de alguém que vai autenticar as transações, os processos, as pessoas, os serviços, os produtos, e a gente vai usar, né, uma coisa próxima das formigas, que é o rastro, em que você diz, em que você aponta, que você publica e que você cria um reputacionismo, né, e um novo modelo de meritocracia digital. Então tudo isso precisa ser compreendido. Precisa ser compreendido porque não está na lógica das pessoas que isto é uma coisa inevitável, veio para ficar e provavelmente vai modificar profundamente a sociedade, porque mudou, né? A gente teve uma mudança na tecnoecologia e teve uma mudança na tecnoecologia numa coisa profunda, que é a maneira que a gente pode solucionar problemas e criar modelos de organização, e as organizações novas, elas vão adotando esse modelo que é muito mais eficaz, né, do que as do passado, porque permite que você tenha, crie uma reputação, né, e você gere valor a partir de realidades que antes você não podia aferir. Você não podia aferir. Então, quando a gente fala de governança digital, a gente está falando de uma mudança que é uma consequência da chegada dessas novas tecnologias, que faz uma mudança na governança da espécie. Então, em resumo, nós temos a ecologia, nós temos a tecnoecologia, e dentro da tecnoecologia existem possibilidades de mudança que são mudanças na governança da espécie. Está no topo, no alto, né? Está no alto da camada. E essa camada que está, essa estratosfera que a gente está alterando, ela vem de cima para baixo, e a gente só vai compreender essa alteração para poder implantar isso se a gente compreender que isso é possível em função de nós somos uma tecnoespécie, vive numa tecnoecologia, e que a tecnoecologia, né, a tecnologia mais relevante para a espécie são as tecnologias cognitivas, e principalmente as tecnologias cognitivas que dão poder de mídia para o cidadão e criam novos códigos que permitem novas possibilidades de solução de problemas. Então isso é a governança da espécie, e isso é a governança digital. Obviamente que isso é um choque cultural profundo na sociedade, é uma mudança de paradigma, é uma mudança da forma de solução de problemas, né? E é uma mudança também na estrutura de poder, porque as organizações, como é o caso do Mercado Livre, como é o caso de todas essas que eu falei, elas se abrem para a sociedade. Elas passam a ser mais servis à sociedade. E não são tão voltadas para elas mesmas, porque a sociedade pode agora cobrar mais de cada participante daquela plataforma. Isso faz uma mudança em que a gente começa a ter, e isso aí tem a ver com o tamanho da população, em que a gente precisa construir um novo modelo que permita que as organizações possam ser mais úteis, né, para a sociedade, e que a gente possa controlar melhor as organizações que estavam descontroladas. Isso vai desdobrar em duas coisas muito importantes, que é
mudanças na política, que é a chegada da República Digital, mais ou menos no mesmo estilo, e no sistema econômico novo que a gente está começando a criar, que é o saindo do empresismo, que eu chamo, em nome do capitalismo eu chamo de empresismo, para o cooperativismo. E aí a gente introduz essas mudanças, e essas mudanças vêm, né, da estratosfera para baixo. E as organizações, obviamente, que podem se relacionar com isso e tentar organizar isso. Mas elas não podem impedir que isso aconteça, porque está acima da sua possibilidade. Bom, é isso. Vocês respondem as dúvidas no formulário. E fazem também o resumo e perguntam o que vocês não entenderam. Valeu.